Bom, então estamos começando o nosso podcast hoje, especial aí, comunicação em público. Vamos aí ver, né, se às vezes para as pessoas passa como um desafio falar em público, né, mas nós vamos conhecer como é falar em público e também trazer algumas dicas para quem tem dificuldades em falar em público, né. Então, estou aqui com o Vitor, o Emanuel, o Arthur e o Eric. Sejam bem-vindos. Obrigado. Estou tímido. E vamos, antes de começar o nosso bate-papo aqui, vamos ver por que estudar esse tema, né? A boa comunicação na empresa é responsável por fornecer informações claras, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de trabalho. Em todos os aspectos, a comunicação é uma ferramenta vital. Saber falar em público te ajuda a ser entendido por diferentes perfis de pessoas e ter uma boa oratória é um diferencial para que você obtenha destaque no âmbito profissional. E quando você consegue transmitir com naturalidade e clareza suas opiniões e ideias, você fortalece e potencializa a sua marca pessoal e, em consequência, é lembrado pelos demais, beleza? Rapaz, alguém pode aí dizer pra gente qual é o objetivo desse nosso encontro hoje? Tá, vou falar um pouco sobre os objetivos. Sim. O objetivo que se espera é que ao final desse encontro você seja capaz de explicar a importância de falar bem, em público, de controlar a ansiedade, o medo, de falar em público e aprender as técnicas para superar o medo e identificar quais são as melhores técnicas para falar bem em público. Legal, Arthur. E as competências, hein? Aquelas que nos compete hoje como profissional, em que compete pra gente hoje como profissional? A comunicação, que é importante dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade. Certo. Expressar ideias, né, opiniões e emoções, para ter uma boa fala e uma boa conversa, né? Interagir com o outro e com o mundo por meio de comunicação multialterada, que né, com tons de fala, essas coisas, sabe? Legal. Daí, o autoconhecimento, que é ampliar a autoconfiança para valorizar nós mesmos, para conseguirmos se sentir mais capazes, né? Conhecer-se através de seus pontos fortes e fragilidades. Ótimo, obrigado, Eric. Ô Vitor, você acha que a comunicação é uma coisa importante hoje no mercado de trabalho? Sim, porque devemos ter comunicação para aprender e se desenvolver mais. Ah, legal. Eric, já teve alguma experiência assim que você teve que falar... Emanuel, ali foi Emanuel, você teve alguma experiência em público assim que você já teve que falar? Como é que foi a experiência? Em público só, apresentação de escola, essas coisas, teatro, mas não, no âmbito profissional, na empresa nenhuma vez, só Legal. mesmo na escola. Legal. O que vocês acham assim que... Parece que é comum, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar em público, né? Sim. Por que vocês acham que o pessoal acha que tem essa dificuldade? O que faz? Eu acho que é mais pelo medo de errar e, passar vergonha assim, na frente dos outros do que por, falar mesmo. Porque na maioria das vezes a pessoa sabe falar, só que tem medo, de chegar na frente das pessoas, errar e, passar vergonha. Mas justamente nós estamos fazendo esse encontro hoje para trazer para as pessoas, né? Desvendar esse mistério que é a comunicação em público, e no final a gente vai ver que não é nada demais, né? Basta o quê? A gente estar preparado para o que a gente vai falar, né? Estudar o que a gente vai falar e tal, e depois enfrentar, né? Não ter esse medo. A gente faz muito julgamento, né? Das pessoas, que as pessoas vão achar da gente. No final as pessoas não estão nem pensando no que como que a gente vai se expressar, né? Beleza, então estamos só começando e daqui a pouco a gente traz mais assunto para vocês sobre comunicação. Valeu, rapaz. Valeu. Ponto de partida, etapa 1. Olha só, chegou a hora da gente fazer uma dinâmica bem legal. Eu tô aqui com a Érica, com o Leonardo, com a Thalita, com a Gabriela e com a Maria Eduarda. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Muito obrigado. Estão preparados? Sim. Gostei. Essa parte agora envolve a gente fazer uma dinâmica, né? Para soltar a articulação. Porque na comunicação é bom a gente fazer também alguns exercícios de aquecimento, né? E quem vai lidar com a oratória é importante fazer alguns exercícios, né?
Esse é bem fácil, é pra quê? Pra gente... Ele é um destrava-língua mesmo. Não acontece às vezes da pessoa vai falar e trava as palavras e não sai? Sim. Porque não exercitou a boca e não, sabe, não abriu. É igual o atleta quando vai fazer um aquecimento, né? Não é importante fazer o aquecimento? Sim. Pra comunicação também, entendeu? Então, olha só, nós vamos fazer uma dinâmica de destrava-língua. É uma técnica de aquecimento vocal e articulação. Basta repetir algumas vezes aí o que eu falar pra vocês, tá bom? Tá bom. Tenta fazer bem articulado, com a boca bem aberta. Não tenha vergonha de fazer careta, tá? Beleza? Não tenha vergonha, que é pra articular mesmo, tá? Vamos lá então, ó. A primeira. Bragradra. Braga. Gostei. Bem bom. Pode até fazer um pouquinho mais baixo pra não estourar aqui. Não? Bregredregredre. 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 Brigridrigridri. Brigridrigridri. Brogrodrogrodro. Brodrodrodrodro. Brogrodrogrodro. Brodrodrodro. Brugrudrugrudru. E a gente já tava se acabando ali já no final. É normal, a gente faz, é engraçado, né? Bom, mas sentem como a boca fica mais, né? Vamos lá então. Eu tenho algumas perguntas aqui para falar para vocês, para fazer, sobre falar em público, tá bom? Qualquer um pode responder, tá bom? Pergunta. Tenho pavor de falar em público. E agora? Eu acho que falar em público é uma coisa que você tem que praticar, não tem jeito. Tá. Se você sabe só da teoria e não sabe nada da prática, você vai chegar na hora e vai travar. Se você tem pavor, o único jeito é praticando. Praticando, né? Importante esse lado da prática que você falou e é verdade. Se eu tenho dificuldade em comunicar, né? Eu preciso praticar para ficar craque naquilo, não é assim com os atletas, né? Então preciso praticar. E esse praticar não precisa já, por exemplo, enfrentar logo um público de 2.000 pessoas, não. Pode começar na sala de aula, como a gente faz aqui na Renapse, né? Aproveita os trabalhos para desenvolver essa parte da fala. Já aproveitando, eu vejo que vocês têm uma trava quando o trabalho é de exposição. Aí vocês têm que ir lá na frente falar, e seja, vai ter que, primeira coisa que vem, né? Vai ter que apresentar, né? Então, já demonstra que a gente tem uma certa trava na comunicação em público, né? Então, aproveita esse momento para treinar, entendeu? Como o Leonardo falou, aproveita esses momentos para treinar, tá bom? Tá, mas fui lá falando e tal, mas e se der branco? Tu improvisa, tu continua, dá um jeito de, sair por cima. Mas é sempre bom também se preparar, né? Por exemplo, se for numa apresentação, é sempre bom ficar lá preparando, falar várias vezes, repetir. Ótimo. Pra não dar nada de errado na hora. Temos duas coisas importantes. Antes também, se preparar, como vocês falaram, né? E o que a Thalita também falou é importante. Às vezes eu me preparei, mas na hora, cara, sei lá, veio a emoção e dá branco mesmo, né? Ela falou uma coisa muito importante que é usada em teatro, televisão. Improvisa, velho. Entendeu? Improvisa. Às vezes você vai ter que improvisar. E o branco, você não sabe a hora que ele chega, né? E a hora que ele vai, enfim, tenta improvisar. É aquilo mesmo, tem que ser bem articulado. Por isso que às vezes eu também recomendo para as pessoas, né, que vão lidar também em várias áreas, é bom, né? Façam teatro. Teatro é muito bom para comunicação em público, para improvisar. Cara, é um celeiro de oportunidade o teatro, beleza? Falando nisso, alguém já fez teatro? Não. A Erika já fez? Não? Tá. Bom, e se a pessoa é tímida, né? Tem aquela timidez. Tem uma maneira de jogar a timidez pro escanteio? Olha, eu tenho eu como exemplo, assim, Tá. Eu sou muito tímida e quando eu comecei a cantar, assim, na igreja, Uhum. eu praticava de uma forma que eu fingia que não tinha ninguém. E aí eu conseguia me soltar melhor. Eu acho que isso é uma boa forma de, combater a sua timidez enquanto você fala em público. Boa, Mari. Boa. E às Então- vezes, assim... desculpa te cortar. Não, pode falar. É que às vezes os professores, né, na minha escola, eles falam assim, quando você for apresentar alguma coisa lá na frente, você não olha diretamente assim para as pessoas. Claro que tem que dar uma olhadinha, né, pra também, mas assim, olhar assim mais pra frente e não olhar muito pra cara das Sim. pessoas, entendeu? É verdade, também já vi essa técnica ser... Claro, é importante olhar o público no olho, né? Mas se você tem essa certa timidez,
precisa ficar toda hora olhando no olho. É uma que eu aprendi, escolha um ponto lá no fundo, porque o seu olhar vai passar por todo mundo, né? E fixa naquele ponto, mas também não vai ficar assim parado olhando só para aquele ponto, né? Vários pontos lá atrás, porque ao mesmo tempo da ideia que você está olhando as pessoas, né? São técnicas que vêm para ajudar. Gostei das ideias, hein? Adorei. Beleza? Essa é a nossa parte aqui. Obrigado pela contribuição de vocês, tá bom? Obrigada. Valeu. Pé na estrada, etapa 1. Bom, chegou a hora agora da gente desenvolver sobre o assunto, né? Em particular, que é comunicação em público, né? Tô aqui agora com a Isabelle, com a Ana Laura, com a Natália, com a Stephanie, com a Yasmin. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. De nada. Vocês estão tímidas? Pouquinho. Nem parece, né? Olha só, a gente vai falar sobre comunicação. Eu vou ler aqui um trecho de comunicação para vocês e a gente conversa, tá? Ó, comunicação. A comunicação é a troca de informações entre pessoas. Significa tornar comum uma mensagem ou informação, constituindo os processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal, ar, fios, papel, enfim, a um receptor de mensagem que decodifica essa informação e interpreta seu significado. Essas são palavras do Chiavenato, aí, pai da administração, né? Olha que interessante, meninas. Comunicação, ele falou que envolve decifrar códigos. Vocês acham que é isso mesmo? Sim. Se sim, por quê? Porque pra tu entender como a pessoa tá falando, tem que decifrar o assunto que ela tá querendo tratar, né? Então, acaba sendo código. Principalmente pela Fato. variação linguística também. Né? Também. Tem muito a ver, porque o jeito que eu falo é diferente do jeito que ela fala. Daí a gente tem que ter, tipo, o jogo de cintura pra desvendar essas coisas. E aí, primeiro da própria língua, né? Sim. Por exemplo, eu sei decifrar o código do português, né? Pelo menos o básico razoável eu sei. Agora, já o código do inglês eu não sei, entendeu? Então é um código, né? Existem alguns códigos. Isso estamos falando da língua. Tem na questão também de mensagem também, né? Por exemplo, a gente manda mensagem e alguém interpreta. Já aconteceu de vocês mandarem mensagem para alguém e alguém entender uma coisa nada a ver? Sim. Né? Às vezes eu entendi uma coisa nada a ver. Tá entendendo? Mas é que no WhatsApp tem muita abreviação, né? Tipo, deixa. Aí vem as abreviações, né? Que É um código. falta Sim. Então, vamos ver, quer ver, ó, sobre esse negócio de decifrar código e saber entender a mensagem. A gente tem aqui uma chargezinha, vou tentar descrever pro pessoal que não tá vendo. Então, tudo acontece no escritório. Tem um homem passando, né, pela sala, e nessa sala tem uma mulher sentada na mesa, parecendo uma secretária, né? Ele passa por ela e ele fala assim, ó, Dona Romilda, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que estou com um cliente. Passa pro outro quadro, aí tem só a Romilda na mesa, atendendo o telefone, e ela fala assim, quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com um cliente. Mano. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa errada na informação? Faltou a falta de interpretação. Então, interpretação da Romilda? Não da Romilda, dos dois. Dos porque, dois. Tipo, ele não soube explicar e ela não soube entender. Não, então, é que a Romilda, se for levar o pé da letra, Sim. ela tá certa, né? Sim. Ele falou, ó, se alguém me ligar, diga que eu tô no banheiro. Ela falou, ela fez aquilo. Não dá pra falar que ela tá errada, né? Talvez ele também, na questão de mandar a mensagem, deveria ser mais claro pra ela, né? Explicar melhor o que ele queria, porque ele falou, achou que ela ia interpretar. Então, por isso que numa comunicação é bom a gente deixar tudo bem alinhado, bem claro, né? Sim. Vamos lá. Mesmo assim, vocês vão ver que tem gente que faz confusão. Comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma boa colocação no mercado de trabalho ou até mesmo galgar novos postos na empresa onde o profissional já atua. Vocês acham que a comunicação pode interferir no mercado de trabalho, onde você trabalha? Com certeza. Pode? Alguém que não tem uma linguagem formal, assim, no local de trabalho, obviamente não vai ser contratado numa entrevista, né? Chega querendo falar com um monte de gírias e tal. As pessoas não gostam no trabalho de forma de falar informal. Tem que ser mais formal. Não saber se comunicar com... E a comunicação é tudo, né? Principalmente no meio de trabalho. Por exemplo,
não sei vocês, mas você também, né, do RH? A gente que trabalha mais com esse meio corporativo, né? É muito importante ter essa linguagem mais formal, como ela disse. Sim. Por exemplo, eu trabalho muito com e-mail. E exige uma linguagem diferente, né? Sim. Porque eu tô falando com pessoas que ou estão acima de mim ou estão, né, nesse meio corporativo. Precisa ter uma desenvoltura maior. Olha, falar a verdade, agora vocês imaginam essa situação, né? Tem uma pessoa que é super articulada, fala bem, sabe desenvolver, trocar ideia, né? E tem outra que já não sabe, não consegue falar muito, não consegue se expressar. Vamos dizer que essas duas pessoas estão concorrendo a um cargo. Quem vocês acham que estaria mais apta a conseguir a vaga? Com certeza tem mais desenvoltura. Tá entendendo? Então a comunicação ela é muito importante. Claro, eu não preciso ser, né, um mega comunicador como o Silvio Santos, né? Mas o mínimo de comunicação eu preciso ter, né? E é importante a gente falar sobre isso porque eu como gestor eu vejo muito assim em vocês e é comum, tá? Pela idade de vocês estão começando agora, gente, pelo amor de Deus. Então, mas é comum nesse momento ter uma trava, né, na comunicação. Por isso que é importante a gente praticar sempre a comunicação, aproveitar os nossos momentos de aula para desenvolver, né, e perder a timidez, a ansiedade, um monte de coisa, né? Continuando aqui, né? Entre as principais formas de expressão estão a fala, a escrita, a linguagem de sinais e as expressões faciais e posturais, que muitas vezes transmitem até o que desejamos esconder. Gente, o corpo fala? Fala muito. Como? Expressão. Tá mexendo a perna agora, O fato de estar mexendo a perna, o que poderia ser? Ansiosa com algo. Ou quando a gente tá cansado, o corpo muda também. Fica mais pra baixo. Mas parece ser desinteressado na conversa. Sim, a feição muda. Exatamente, é uma coisa que é muito perigosa, né? Sim. E se eu souber usar também, eu posso usar a meu favor, né? Por exemplo, eu posso estar super ansioso com medo, mas se eu chego metendo uma banca, né, de que, não, tá tudo bem, já vai passar uma outra ideia de mim, né? Sim. Enfim. E a oratória? A oratória, primeiramente, é importante observar que precisamos ter uma boa comunicação para diversas situações, sejam elas formais ou não. Olha só, sobre que vocês trouxeram algumas dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. Que dicas vocês têm pra gente aí? Primeiramente, treinar, né? Antes de falar, principalmente se for ao público, assim. Treinar bastante antes de falar. Sim. Ler Entender o que tá bastante, falando. ler bastante, entender o assunto. Que pra passar segurança do que você está falando também. Pra adquirir uma boa oratória é importante a leitura, né? Leitura. Sim. Importante a pessoa estudar o que vai falar, né? Sim. E também praticar a leitura em si também, né? Ajuda bastante. E é fato, viu? Eu percebo muito bem a pessoa que lê pela fala dela. Às vezes ela fala, você fala, pô, essa pessoa lê, porque ela tem tanta desenvoltura ao falar, né? E precisa tanto para quem tá falando, quanto para quem precisa entender, né? Sim. O que tá falando. Também, né? Ter atenção e saber o que tá falando. Ter atenção e saber o que está falando. E também não podemos esquecer, né, pessoal, dos profissionais que estão para ajudar, né? A fonoaudiologia, ela é a ciência que se dedica a estudar a comunicação e os seus distúrbios, né? Então, às vezes, dependendo da minha dificuldade em comunicação, vale até recorrer a um especialista, né? Como um fonoaudiólogo, né? Para ajudar nesse desenvolvimento. O visagismo auxilia no desenvolvimento da linguagem visual, a análise física do rosto, da personalidade, também do comportamento, para adequar a imagem e estilo pessoal. O vestuário, a linguagem verbal e não verbal também no processo integrado. Já a linguística, ela contribui com o estudo da fonética, estudo dos sons empregados, da sintaxe, estudo da combinação das palavras, da semântica, estudo dos sentidos das palavras e o que provoca no interlocutor. Também da pragmática, estudo das oralizações e análise do discurso. E tem uma palavra engraçada que é a andragogia, né? Essa andragogia, ela é a arte e a ciência de ensino e aprendizagem de adultos, a qual tem como objetivo promover a mudança no comportamento e a aquisição de competências técnicas. Agora a gente vai falar sobre os impactos, né, da oratória e da timidez no mercado de trabalho. Desenvoltura, proatividade, comunicação, as habilidades citadas são cobradas pelas maiorias das empresas. A timidez, ela pode atrapalhar no trabalho? Sim. Pode? Sim. Mas vocês acham que a timidez é uma coisa comum?
É normal do ser humano ter timidez, assim. Mas é algo que, tipo, você vai entrando no mercado de trabalho, você tem que sabendo lidar com a sua timidez, né? Quebrando barras. Saber desde já, saber, tipo, controlar. É que a timidez como nós falamos, é uma coisa comum, só que a timidez extrema, ela pode atrapalhar, né? Então, cabe aí nesse momento, às vezes, procurar um profissional, mas a timidez é normal, né? É do ser humano. É do ser humano, né? O que eu não posso é não me comunicar. Agora sim, tem um vídeo aqui da Dilma, né? Que é sobre... Dilma aprende a improvisar discursos poéticos, né? Porque diz que a nossa ex-presidente ela tem um problema na fala que às vezes a história dela fica meio desconexa, né? Enfim, né? Vamos ouvir um pouquinho para ver como é que pode ser. Era um rio doce, agora a doçura deu lugar a uma lama marrom. Marrom que é cor de lama. Não, marrom que é cor de lama não é poético, porque lama é marrom. Marrom que é a cor do chocolate. Não, chocolate é gostoso. A senhora não quer associar uma tragédia com uma coisa gostosa, quer? Pelos xamãs do Evo Morales, como é difícil a tal da oratória. Tenta, presidenta. A senhora não quer continuar deixando as piadas chamarem mais a atenção que os grandes feitos do seu governo. Interessante, né? Um pouco desconexa a conversa, né? Enfim, pode acontecer, né? Pode. Então vamos aqui praticar, pra gente encerrar nosso papo aqui, né? Certamente você já teve a responsabilidade de apresentar um trabalho na escola, né? Na faculdade, né? E por estarmos aqui podemos deduzir que talvez tenha passado por uma entrevista de trabalho coletiva. Quem sabe já teve até de se apresentar algo para o seu ou sua chefe ou para a sua equipe de trabalho. Pense um pouco nisso e compartilhe aí a sua experiência com a turma, acrescentando ao final sua resposta aí que você acha importante para falar bem em público. Primeiro, então, vamos ver. Vocês já tiveram essa experiência de ter que falar em público no ambiente de trabalho? Sim. Lembram qual foi a ocasião? A gente trabalha juntas, né? A gente trabalha no mercado, então tem muitos funcionários. E por a gente ser da RH, a gente tem que falar com várias funcionários, pessoas. Tirar várias dúvidas. E nisso a gente chegou assim, na primeira semana, a gente já teve que, né, contratar gente, falar com eles. Sim. E eles são novos e também estão com vergonha. A gente novas, né? Sim. Também estava com vergonha. Mas foi dando tudo certo, né? Confiança, passar confiança pra eles também foi algo que ajudou muito. No final deu tudo certo, a gente se comunicou bem, eles entenderam, tiraram dúvidas. Eu acho que... A gente consegue falar normal agora. Hoje já estão bem desenvoltas já. Legal. E a prova de que precisa de prática, né? Quando elas chegaram, elas estavam tímidas. Isso. Agora que elas já exercem esse papel há mais tempo, Legal. já perderam essa timidez, né? Legal. É importante, né? Tá vendo como é importante praticar? Chegou um pouquinho travadinho, agora já estão, né, super bem articuladas. Só pra gente fechar aí, então, o quanto que vocês acham que é importante falar bem em público? Muito, né? Muito. Saber falar bonito também faz muita diferença. E quando alguém não te conhece e te ouve falar bonito, já faz ter uma boa impressão sobre quem é a você. pessoa muda, assim, já dá legal, cara, né? Pessoa... É legal. É legal a pessoa que sabe falar, né? Quer ver o que eu admiro na pessoa que fala? É a pessoa que fala com pausa. Cara, como eu fico assim, ó. Às vezes eu fico até esqueço a conversa e fico assim, ó. Eu fico admirada que, tipo, pessoas que já têm um cargo muito formal, assim, que elas falam com gesto, assim, sabe? Fazendo esse gesto, expressão. É legal, né? Expressão corporal. Eu, quando vou apresentar trabalho, eu explico com a mão, basicamente. Eu faço assim, ó. Sim. Aí eu começo a fazer isso aqui com a mão. É comum, né? Mas é legal o lance da comunicação, né? Depois que a gente domina, é muito legal. É isso, meninas. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Valeu. Tchau. Bom, agora a gente vai abrir um parêntese aqui para falar sobre uma coisa muito importante. Essa semana, aliás, esse mês, né? E nessa semana a Renata está fazendo o Momento Ação Aprendiz, que é um momento para falar sobre algum tema muito importante também. E hoje a gente está abordando a diversidade e inclusão no mercado de trabalho, tá? Então eu estou aqui agora com a Ana Júlia, seja bem-vinda. Obrigada. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Obrigada. A Manuele, seja bem-vinda. Obrigada. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. E a Audrey, seja bem-vinda. Obrigada.
nós vamos falar sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, tá? Nós vamos passar algumas informações, olha só. Diversidade é o conjunto de diferenças entre as pessoas no trabalho. Isso inclui gênero, raça, etnia, orientação sexual, deficiência, religião. Diversidade é a presença de pessoas com diferentes histórias, características e visões do mundo no mesmo ambiente, né? Falando em diversidade, eu arrisco dizer que o nosso país, Brasil, é o país mais diverso do mundo. Sem medo de errar, vocês acham também? Eu acho, com certeza. Né? Pelo nosso histórico, né? Pelo nosso povo, né? Você anda nas ruas, você vê gente de todas as etnias, né? E então, acho que aqui a gente deveria ser o exemplo de que não se deve haver diferenças, né? E preconceitos, né? Mas, infelizmente, a gente também é considerado aí um dos países, né? Com maior diferença e divergência, assim, na questão quando é preconceito também, né? Talvez até por ter muitas... coisas assim que o pessoal... Muitas culturas, né, misturadas, né? Enfim, mas vamos lá, continuando aqui o nosso material. Então nós temos homens, mulheres, pessoas binárias, transgêneros. Nós temos também pessoas brancas, negras, indígenas, pardas, asiáticas. Tem também os heterossexuais, os homossexuais, bissexuais, assexuais. E também pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual. Pessoas de diferentes crenças e também até sem religião, sabia? Então, olha quanta diversidade no nosso país, né? Falando sobre diversidade, meninas, vocês encontram, assim, no mercado de trabalho, né? Vamos pensar lá no nosso trabalho. Vocês encontram nas representatividades, assim, que a gente falou de pessoas com deficiência, falamos também de pessoas homossexuais, enfim. Vocês enxergam essas pessoas no trabalho de vocês? Sim. Tem também? Tem. Ó, interessante, já é um ambiente incluso, né? Inclusivo, Sim, né? com certeza. Que legal. Eu acho que, na verdade, a questão do preconceito nas empresas é questão de burrice. Sim. Porque as pessoas, mesmo se têm deficiência, independente da cor de pele, pode ser muito mais inteligente e ter mais experiência de vida do que pessoas apenas brancas. Então, eu acho que é só burrice mesmo das empresas. Eu legal. acho que todo mundo é capaz. Legal que você já tocou nesse assunto, que a gente vai falar mesmo sobre o capacitismo. É uma coisa que as pessoas falam sobre e não faz ideia, né? Então, tem essas questões. A gente acaba criando alguns estereótipos sobre as pessoas e algumas falsas crenças também. Que, por exemplo, que a pessoa negra ela é boa para fazer trabalho braçal, né? Já ouviu isso? Também que o deficiente ele vai produzir menos que os outros. Não é uma verdade também, né? Enfim, então a gente encontra várias coisas. Eu sempre comento, né, que eu sigo uma menina no Instagram que o canal dela ela chama Atleta de Peso, né? E ela vem justamente para defender as pessoas obesas e que praticam esporte, porque todo mundo associa a pessoa obesa que não pratica esporte, né? Sim. E não, tem pessoas obesas que fazem esporte tão como qualquer pessoa e também tão complexo. Ela mostra, ela é também essa atleta, né? Ela mostra, ela faz o tal do espacate. Sim. Normalmente, tranquilo, super bem, né? Eu não tenho capacidade de fazer, né? Então, para quebrar esses paradigmas, né, que as pessoas colocam sobre a capacidade das pessoas. Inclusão é fazer com que todas as pessoas se sintam bem-vindas, respeitadas e valorizadas no trabalho. Não adianta só ter diversidade se algumas pessoas são ignoradas, discriminadas ou também não têm a mesma oportunidade, né? É preciso aí combater o preconceito, criar um ambiente seguro e acolhedor para essas pessoas. É ouvir a opinião de todos nas reuniões, ó que importante. É também garantir que uma pessoa com deficiência tenha acessibilidade. E também é promover mulheres e pessoas negras em cargos de liderança. Falando nessas situações, vocês enxergam essas pessoas assim, por exemplo, acessibilidade. Onde eu trabalho, tem acessibilidade para pessoas com deficiência, dos vários tipos eu estou falando. Acredito que tenha, mas no refeitório tem cardápio, essas coisas não tem. Rampas de acesso tem. Mas ainda falta bastante coisa também, muito pela questão financeira da empresa, né? Eles não conseguem adaptar tantas coisas. Ah, sim, também tem essa questão, né? E da questão assim dos cargos de lideranças. Vocês veem muitas pessoas lá negras em cargos de liderança ou não?
Eu não conheço muito o povo que é de liderança da minha empresa, né? Que eu tô pouco tempo ali. Mas eu sei que tem uma mulher negra. Sim. Ela é chefe da cozinha. Mas é a única que eu sei também, que é negra e é mulher. Então, tá vendo? Eu gosto sempre de trazer essa comparação, né? Ó, acho que aqui todo mundo já passou por médico, né? Sim. Quantas vezes você foi atendido por um médico, uma médica negra? Quando eu falo negro, retinto. Não lembro. Já fui, mas tipo umas 2, 3 vezes no máximo. No máximo, né? Tá entendendo? É o tal do racismo estrutural que a gente quase não vê, mas a gente tem que observar bem, né? Então é preciso, né, pessoal, a gente combater, né, a discriminação, a falta de acesso. Vocês acham isso importante? Sim. Legal. Ter diferentes vozes nas empresas é essencial porque cada pessoa contribui com ideias e experiências únicas. Quando a diversidade é valorizada, todos ganham, tanto os profissionais quanto a própria organização. Então, nessa situação da diversidade, é legal, porque quanto mais diversidade eu tenho, mais experiências eu tenho, mais culturas eu tenho, um olhar diferente eu tenho, você tá entendendo? Exatamente. Por exemplo, assim, ó, no ambiente de trabalho, eu como homem, eu não vou ter uma visão que uma mulher tem. Você tá entendendo? Exatamente. Então a mulher ela tem uma outra visão do que o homem, né? Então é importante ter essa diversidade. Pessoas que viveram outras culturas também vão trazer a cultura dela para cá, que pode agregar para nossa, ou a nossa agregar delas. Tá entendendo? Sim. Beleza. Agora eu vou falar num caso bem, vamos dizer, sensível, mas sintam-se à vontade para falar ou não, tá bom? Alguém aqui já se sentiu discriminado em alguma situação? Pode ser tanto em casa ou fora, ou no trabalho. Já sofreu alguma forma de preconceito ou não? Já? Já, diversas vezes. Vocês lembram qual foi a situação? Tem várias coisas que aconteceram comigo, tanto pelo quesito da minha religião, que... Sim, qual a sua religião? Minha religião é a Umbanda, Umbanda de Almas de Angola. Sim. E aí, por conta da minha orientação sexual, que eu sou bissexual. Sim. E até mesmo em ônibus, não só em quesitos de trabalho, mas até mesmo no trabalho. Um exemplo que eu poderia dar seria no meu antigo trabalho, que até mesmo para eu entrar, eles fizeram as perguntas um pouco mais íntimas, digamos assim. Chegaram até a questionar minha orientação sexual, até mesmo minha religião e tudo mais. E até mesmo por medo e problemas sexuais que estavam acontecendo comigo, eu acabei mentindo, dizendo que não, eu sou hétero, eu sou católica e tudo mais. E aí eu acabei conseguindo a vaga. E depois de um tempo, tinham comentários até mesmo dentro do meu setor, mencionando que não aceitariam um homossexual. Por conta que eles eram extremamente cristãos, ao ponto de ser algo meio obcecado, digamos assim. Então, a partir daquele momento, eu acabei mesmo tendo a certeza que eu não poderia demonstrar o que eu verdadeiramente sou. Sim. Né? Então, eu sempre menti, não, sempre tô indo na missa, tô assim e tudo mais. Até mesmo consegui terminar meu contrato lá, mas eu tentava achar outro emprego, né? Sim. Mas aí, por conta da minha idade, era um pouco difícil de achar. Que na época eu tinha 15 anos. Sim. Então, sinto muito por você, viu, Ana? Infelizmente, a gente encontra muito dessas situações no dia a dia, né? Mas hoje você lida muito bem em assumir a sua sexualidade, também sua religião, para as pessoas falar sobre bem assim. Sim, sem problema nenhum. Legal. Como eu era muito nova, eu acabava... Foi até uma defesa, né? Sim, até uma defesa. E até mesmo era uma parte que, querendo ou não, era muito nova. Meus pensamentos de hoje em dia não tinha tanta segurança para falar também, né? E querendo ou não, meu pensamento era totalmente diferente daquela época. Sim. Então eu me sentia muito reclusa. Tanto que eu demorei uns bons anos para ter uma autoaceitação, principalmente da minha orientação. Sim. Tanto por conta de família que não aceitava, trabalho, escola e essas coisas. Mas hoje em dia eu tenho total aceitação comigo mesmo. Ai, que bom. E precisa ter, viu? Porque no final, pessoal, todos nós somos diferentes. Ninguém é igual. E ninguém também precisa ter a mesma religião que o outro, né? Ter a mesma orientação sexual, né? A única coisa que todo mundo tem que ter é o respeito por todo mundo. Só isso.
né? Tendo isso já basta, né? E olha, a gente acaba perdendo quando a gente não aceita a diversidade. Olha só, a diversidade ela contribui para ambientes mais criativos e inovadores. Ó, ela amplia o repertório de ideias, ela estimula a inovação e ela também melhora a tomada de decisão. Então, quem não respeita a diversidade, no final é uma empresa, né, um meio social, é ele que acaba perdendo quando não aceita, né? Tem um dado aqui que eu vou trazer para vocês, só para a gente finalizar o nosso papo aqui, e que fala assim, ó, panorama das desigualdades no Brasil, né? Tem panorama sobre pessoas negras, sobre mulheres, também pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+, né? Tem um dado que eu li essa semana que as mulheres, primeiro que nós somos, se eu não me engano, 56,4% da população brasileira é considerada negra. E negro no Brasil é negro e pardos, né? Sim. Então nós somos mais da metade. E quando vai para esse panorama de pessoas negras, né, no ambiente de trabalho, apenas 30% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres negras. Olha que interessante, né? E preocupante. Depois, mulheres ganham 19,4% menos que homens. Sobre pessoas com deficiência, apenas 29% estão empregados. Muito pouco, né? E pessoas LGBTQIA+, 40% se sentem rejeitadas no mercado de trabalho. Acabou de ser comprovado com o que a Ana falou pra gente, né? Então, é preciso combater a desigualdade? Com certeza. E aí, como é que se combate a desigualdade? Ih, peguei agora, hein? É uma pergunta um pouco complexa, Sim. Mas também isso não é apenas só da gente, mas também das pessoas ao nosso redor que deveriam ter a consciência de ter o respeito, né? Que Sim. é algo que deveria ser mínimo na Sim. sociedade. Mas infelizmente não tem, então acabam tendo campanhas e tudo mais para ter um pouco mais de visibilidade na sociedade e até mesmo uma conscientização para eles entenderem, poxa, tô sendo respeitoso com essas pessoas e Sim. tudo mais. Então, essas coisas acabam ajudando bastante, que no caso são eventos, até mesmo datas comemorativas, tipo o mês do orgulho LGBT, que foi em junho e tudo mais. Então, essas coisas acabam dando uma visibilidade maior e reforçando a necessidade de respeito e querendo igualdade para introduzir na sociedade, porque todo mundo é humano, não muda. Só porque você tem uma sexualidade diferente, ou a cor da sua pele seja diferente, ou enfim, o seu cargo, essas coisas não definem um ou outro. Todo mundo é ser humano e todo mundo veio de um lugar e vai pro mesmo lugar. Então, tipo, isso não define alguém melhor do que ninguém. Certo. Então, essas coisas ajudam as pessoas a terem conscientização e entenderem que essa parte que, tipo, não tem diferença. Pra que eu vou desrespeitar o outro? Sim. Sendo que, tipo, eu sou basicamente a mesma coisa que o outro. Então você tá se respeitando também. Sim. Perfeito, Ana. E o que você, jovem, pode fazer hoje, ó? Busque capacitação, né? Buscar capacitação é importante também, tá? Participe de programas de inclusão, isso também pode te ajudar. Denuncie a discriminação, né? Então também denunciar é importante. E seja um agente aí de mudança no seu ambiente, tá bom? Eu digo sempre também que às vezes a gente fica querendo fazer muita coisa, mas o fato de você não praticar a discriminação também já é bastante, tá? Então não seja o agente, né? Me ocorreu já ter que incentivar a pessoa a não fazer isso, né? Uma vez eu tava voltando da escola, daí eu tava passando ali nessa rua que tem aqui embaixo da catedral, sabe? Sim. Que sai lá na Procopio Gomes. Tava passando ali naquela rua e tava tendo uma gira que fala, né? Tava tendo uma gira em uma das casas ali. Daí tem um amigo meu que ele é muito evangélico, muito evangélico. Daí ele pegou e começou a falar assim, não sei o que medo e não sei o que, eu tô com medo de passar por aqui. Daí eu peguei, olhei pra cara dele e falei, né, por que tu tem medo? Tipo assim, eles têm os deuses deles, os espíritos deles que eles acreditam do mesmo jeito que tu acredita no teu. E tem gente que acredita no mesmo Deus, né? Ela que é da Umbanda, sabe? Então, tipo assim, eles acreditam no mesmo Deus que você, eles só têm as crenças deles diferentes. Se você que tem a tua crença, por que tu tem medo da crença deles, sendo que você não crê no que eles creem? Então, tipo assim, você acha que um bagulho
uma coisa que você não acredita vai te atingir, entendeu? Tipo, não tem o porquê de ser realmente discriminar, sendo que se você não acredita, não tem como te atingir, entendeu? Não vai vir algo da lei, entendeu? É pela sua crença. Você acredita mais na deles do que na sua, se você tem medo na deles, certo? Então não tem o porquê de ser intolerante religioso ou de qualquer outra coisa. Igual a questão do LGBTQI. É questão de amor, entendeu? Se você não gosta que as pessoas se amem, é porque nem você se ama, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Verdade. Verdade. Bom, meninas, gostei do papo. Vocês gostaram? Gostamos. Ah, que legal. Também adorei. E obrigado pela contribuição de vocês, tá bom? Nada. Continuamos agora com o nosso assunto comunicação. Valeu, meninas. Pé na estrada, etapa 2. Bom, agora é a hora da gente falar também sobre nervosismo e ansiedade, né? Tô aqui com o Francisco, com o Caio, o Gustavo, o Gabriel e o Extra. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. De nada. Nervosismo e ansiedade, pessoal. Uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa numa reunião pelo fato de ter que se manifestar em algum momento ou apenas por essa possibilidade, né? Ao se apresentar para efetuar uma venda ou para novos colegas, ao receber um elogio, enfim, todas as situações que envolvam a comunicação com outras pessoas. E aí, pessoal, o danado do nervosismo já passaram por essa situação de ter nervosismo na hora de falar? Já? Com certeza. É muito comum uma pessoa ficar nervosa ou ansiosa diante de uma situação na qual ela precisa se expressar ou falar. Por medo de errar ou das pessoas interpretarem que ela fala de outro jeito, no qual não era a sua intenção, e por isso pessoas estudam a comunicação e a forma de como os seres humanos se expressam, para ela elaborar dicas ou métodos que ajudam os humanos a se controlar. Legal. E as coisas ainda podem piorar, né, quando os pensamentos negativos surgem, né, na nossa mente. Mas para te ajudar, né, a gente trouxe aqui algumas dicas, né, especialmente aí do psicólogo Miguel Lucas, que ele cita algumas dicas para diminuir o nervosismo na hora de falar em público. Então vamos lá, meninos, quais são as dicas aí do Miguel? Uma das dicas que o Miguel traz pra gente é sobre a nossa respiração. A técnica de respiração agregar as sensações de relaxamento e minimiza a tensão do seu corpo, ou seja, da forma quando a gente respira, como a gente respira, acaba afetando o nosso pensamento mesmo. O que vai sair do nosso pensamento. E aí, tem algum truque para respiração? O que fazer? Tem. Já ouviram falar do soprar a velinha e cheirar a florzinha? Né? Então, é você mesmo fazer. Respirar prolongadamente, inspirar. Se puder, dar até uma seguradinha e solta bem devagar, né? Entendeu? Vai fazendo isso algumas vezes, que vai mandando oxigênio pro cérebro e vai te acalmando um pouco mais. Qual que é a técnica para dormir? É a mesma coisa. É a mesma. Não tá pegando sono, faz isso também. Geralmente a gente usa segundo, né? Acho que é 5, 7, 8, alguma coisa assim. Sobre esperar por 5 segundos, segurar até os 7 e no 8 soltar tudo de uma vez. Legal. Tá vendo? Mais dicas aí. E sobre a expressão corporal, né? A sua postura e expressões faciais demonstram o seu medo. Então é importante a gente tomar cuidado com a expressão, né, corporal. Perda do foco. Quando estamos com medo, a nossa mente tende a fixar-se nas coisas que são assustadoras para nós. Beleza? Soube também que vocês viram aí as dicas, né, do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. Quais dicas vocês trazem pra gente também? Uma das dicas é que nós temos que ser objetivos. Porque hoje todo mundo quer coisa rápida. Sim. Fast food, quando você clica numa página para acessar, tem que ser rápido, não pode demorar. Sim. Então uma das coisas é, seja objetivo, seja simples, não fique enrolando no assunto. E se você sabe quais são os aspectos importantes que você quer trazer, foca naquilo, não fica indo para um lado e pro outro. Legal, show de bola. Vou passar aqui para o processo de comunicação. Então toda comunicação ela tem um emissor, né, quem vai emitir a mensagem, um receptor, quem vai receber, e claro, no meio tem a mensagem em si que se está passando. Vou testar o conhecimento de vocês agora. Nessa nossa conversa aqui, vamos para fora. O nosso podcast. Quem vai ser o emissor, quem vai ser o receptor e qual vai ser a mensagem?
O emissor, no caso, é a gente, falando Sim. Passando a mensagem para quem está ouvindo, que no caso é o receptor. O receptor é qualquer pessoa que estiver ouvindo, seja aqui ou fora também. E a mensagem que está passando? E a mensagem é essas dicas de comunicação, né? E como melhorar e como se acostumar com o negócio. Ótimo, Francisco. Maravilha. Quando alguma coisa ocorre nesse processo de forma que o significado do emissor é diferente da compreensão do receptor, temos aquilo que foi denominado ruídos de comunicação. Então, o ruído de comunicação é tudo que pode atrapalhar a comunicação, né? Eu tenho uma charge aqui para a gente analisar e vou descrever aqui para o pessoal que está em casa. Ó. Tem um escritório, várias pessoas em várias mesas, né? E alguém lá no fundo fala assim, ó, Zé, quero o número desse pedido. Aí alguém entende, despedido? Aí o outro vai lá no bebedouro e fala, o Zé? Aí alguém fala, o quê? O Zé tá despedido. Aí alguém fala, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí fala, eu também. Aí alguém lá no fundo mais ainda acaba falando, nós todos estamos despedidos. Que confusão, né? E o que vocês acham que aconteceu ali? Bom, o que aconteceu primeiramente, né, foi a falta de clareza do chefe. Quando ele diz ali, quero o número deste pedido, ele pode ter causado uma impressão de confusão. Sim. Porque deste pedido é muito parecido com despedido. E aí fica essa impressão ali estranha. E também foi conta dos boatos e das fofocas, né? Porque um ouve uma coisa, vai passando para outro, vai passando, como se fosse um telefone sem fio. Então por isso que deve ser meio arriscado os boatos, né? Cuidado com os boatos na empresa, hein? Legal. Então, para uma comunicação eficaz, né, é aquela que, além de transmitida de forma clara e objetiva, atinge seus objetivos utilizando o mínimo de recursos possível, inclusive o tempo, tá? O uso de técnicas corporais e o uso da tecnologia também tem papel fundamental para a eficácia da comunicação, beleza? Só também para não passar batido aqui, né? Queria perguntar para vocês também, já vi com outros grupos, já tiveram também que se praticar oratória, falar em público? Qual foi a experiência de vocês? Foi uma experiência bem agradável, assim, agradável entre aspas, né? Foi bom de aprendizado para aprender a falar, se comunicar. Na hora foi assustador por conta do nervosismo, ansiedade, mas quando você aprende a se comunicar, você consegue transmitir uma mensagem clara, da forma que você deseja que seja transmitida, é algo muito bom. Ah, que legal. Concordo com ele. Concorda, Zé? Super tranquilo para apresentar trabalho na escola? Não. Na escola, pra mim, sempre ele conhecia todo mundo, então não tinha medo. Eu concordo que se seguir as dicas dele, pra não ficar nervoso, funciona. Mas pra apresentar trabalho, essas coisas, não. Mas qual uma dica para quem tem dificuldade em apresentar trabalho em público? Quem dá uma dica aí? É praticar. Não tem muito o que fazer. Porque muita coisa a gente perde medo só fazendo. Uma coisa que acho que é bem comigo foi mesmo essa questão de trabalho. Porque no início, eu gaguejava um monte, comia palavra, errava tudo. E acabava que eu nunca conseguia explicar muito bem, e daí a nota de apresentação sempre ia lá embaixo, uma coisa assim. Então não tem muita coisa o que fazer a não ser praticar mesmo. Seja tipo sozinho, na frente do espelho, falando sozinho, ou na prática mesmo. E eu sempre procuro respirar mais fundo nas horas antes da apresentação, pra chegar lá e estar tranquilo. Legal. Eu diria que uma coisa interessante também é você saber exatamente do que você vai falar. Porque aí você tem clareza do que você quer explicar e você sabe de tudo sobre aquilo. Sim, mais segurança. Decorar exatamente o que eu vou falar, porque geralmente quando tu decora, acaba ficando nervoso e esquecendo. É melhor tu estudar e ter bastante conhecimento sobre o que vai falar, e não exatamente decorar uma fala pronta. Maravilha. Obrigado pelas dicas de vocês, viu, rapazes? E também obrigado pela presença aqui. Valeu? Até mais. Bom, chegamos ao Traçando Novas Rotas e agora seria a nossa hora da atividade mão na massa, aquela atividade que a gente faz a nossa prática em sala, né? Mas essa atividade já está acontecendo desde o início, né? Que estamos preparando esse podcast pro pessoal. Então eu vou perguntar aqui para vocês o que é que vocês estão achando dessa experiência de estar fazendo o podcast hoje e falando especificamente aí sobre comunicação. Eu acho interessante estudar como ter uma melhor comunicação, como falar em público.
como interagir mais com as pessoas de uma forma compreensível. E acho interessante as dicas para ter uma boa fala. Legal. Conforme o Esdras falou, né? É algo muito bom de se praticar a comunicação. Porque a gente sempre vai errar, a gente sempre vai gaguejar, a gente é humano. Tudo bem errar, né, Caio? Tudo bem errar. Errar acontece, né? Minimiza, por exemplo. Acontece, é natural do ser humano. Sim. E a experiência de gravar um podcast foi uma experiência muito boa, né? De trabalhar todo esse tema. Sim. Legal, né? Eu também gostei. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Bom, ponto de chegada. Chegamos agora no momento de testar os nossos conhecimentos, né, meninas? Sobre o que vocês prepararam aí algumas perguntas. Quem pode fazer aí as perguntas? Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Qual foi o momento mais desafiador que você já enfrentou falando em público e como lidou com ele? Então, uma vez no meio de uma apresentação do colégio, o projetor parou de funcionar, usei o imprevisto para interagir com a plateia, contando histórias e fazendo as perguntas até o problema ser resolvido. No fim, isso deixou a apresentação mais leve e próxima. Outra pergunta. Eu vou fazer a próxima pergunta. O que mais prende a atenção do público em uma apresentação? Contar uma história, fazer uma pergunta provocadora ou trazer um dado surpreendente. Isso desperta curiosidade e mantém as pessoas conectadas ao que vem e a seguir. E nossa última pergunta é: como equilibrar a autenticidade e a técnica para conquistar o público sem parecer ensaiado demais? Preparar bem o conteúdo, mas não decorar palavra por palavra. Ensaiar o suficiente para se sentir seguro e depois se permitir improvisar, adaptando o tom e a linguagem ao momento e ao público. Muito bem, legal. Mas eu cometi uma gafe, sabia? Adivinha qual? Eu não apresentei vocês. Isso não vou fazer agora, tá? Aqui que estão falando com vocês são a Júlia Barros, a Júlia Leitode, a Mariana, a Natália, a Maria Eduarda e a Rainara, certo? Isso mesmo. Maravilha. Tudo bem errar, né? Tudo certo. Não tem problema, estamos só num podcast, né? Eu vou ler aqui os objetivos, depois nós vamos para a parte de vocês se avaliarem, tá bom? Os objetivos desse encontro hoje foi, né? Explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo, né? E identificar técnicas de comunicação em público. E as competências, aquilo que compete ao profissional hoje, é trabalhar a comunicação, que é o nosso tema de hoje, né? Dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza, interagir com o outro, com o mundo por meio da comunicação multiletrada e também ter autoconhecimento, né? Ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz e conhecer-se através dos seus pontos fortes e fragilidades, tá bom? Agora é hora de vocês se avaliarem, tá bom? Como foi o seu nível de dedicação de 1 a 10 hoje nesse trabalho? Acredito que um 8,5. 8,5? Exato. É você que dá. 10. 10? Ah, legal chega, também. No máximo até um 9. Aham. Maria que chegou hoje, como é que foi? Eu acho que tá um 9 também? Que bom. Júlia? Também? Sim. Legal. Concordo. Ainara? Também. Ah, legal. Tá uma média boa, né? Continue assim, tá bom? Meninas, obrigado pela participação de vocês. Valeu? Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Uma nova jornada. Chegamos à etapa final do nosso podcast. Eu estou aqui com o Vitor, o Eduardo, o Matheus, o Miguel e o Adrian. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos aí, né? Sobre o que vocês trouxeram pra gente, mais algumas dicas para quem quer se aprofundar na arte da comunicação, né? O que vocês trouxeram pra nós? Então, pra vocês continuarem aprendendo, a gente separou 3 podcasts que valem muito a pena ouvir. O primeiro canal é do Cortella, focado em filosofia e propósito. Tá. O segundo é Gislaine Esquerdo, ótimo para comunicação e autoconfiança em vídeo. Certo. E o terceiro é Joel J, que traz uma postura focada em carreiras e postura. Legal. 3 boas dicas, né, para quem quiser se aprofundar. Sim.
sobre comunicação, né? Então, esse nosso podcast aqui, a gente preparou tudo, trouxemos dicas, né? Vocês gostaram hoje da atividade de hoje? Como é que foi? Cara, então, eu achei ótimo, porque comunicação é a porta de todas as carreiras. Sim. E sem comunicação a gente nem anda, vai em um lugar. Certo. É importante comunicar-se bem, gente? Muito. Legal. Então, restou pra gente dar o tchau pro pessoal, né? Valeu, galera. Obrigado pela participação. Até mais. Valeu. Valeu.